Fico muito feliz de estar aqui ao lado do professor Manfredo, quem eu muito admiro e já parabenizo pela excelente palestra. E, de fato, ele acabou fazendo de uma maneira brilhante o que eu ia fazer de uma maneira absolutamente simplificada para introduzir o meu argumento. Então, vocês podem perfeitamente pressupor tudo o que ele disse aqui, e eu vou, na realidade, tentar exatamente entrar dentro de uma discussão que é tentar mostrar como é que o Schopenhauer poderia ser uma filosofia para pensar também uma alternativa para esse modelo, como foi aqui formulado pelo professor Manfredo muito bem, a filosofia da subjetividade. O modelo certamente tem suas origens, a gente poderia pensar ainda, tem suas origens lá no pensamento platônico, cristão, de um certo desprezo pela natureza, uma certa secundariedade nessa natureza, mas que no cenário moderno assume contornos específicos bastante contundentes quando já pensamos a problemática da separação entre esse sujeito e essa natureza e, portanto, nesse sentido, já um esforço em que essa racionalidade, essa subjetividade possa e deva controlar, dominar, determinar essa natureza agora tomada como objeto e separada desse sujeito. E o professor Manfredo fez excelentes considerações sobre não só a problemática da crise ambiental hoje vigente, como também as dificuldades que hoje a filosofia, eu compartilho bastante da sua observação, de que me parece ser um desafio bastante fundamental para a filosofia. Hoje, me parece, sem dúvida, fundamental que sejamos capazes de pensar sobre o tempo em que vivemos. Não acho que a filosofia seja simplesmente uma questão de discutir, ou simplesmente discutir o que os filósofos pensaram, mas certamente discutir o que os filósofos pensaram para que tenhamos melhores condições também, acima de tudo, de pensar sobre o tempo em que vivemos, sobre o que é isso que hoje acontece, sobre quais os desafios para o pensamento e para a ação humana na realidade em que hoje nós estamos inseridos. Eu acho que negligenciar essa questão seria, de fato, algo que não poderíamos fazer enquanto pessoas que se propõem a pensar filosoficamente. Então, é muito interessante tentarmos ver como tem todo esse paradigma moderno, esse paradigma que acabou criando condições e viabilizando a estrutura da catástrofe, dos dilemas e dificuldades, das questões ambientais que hoje tanto nos afligem, né? Então, eu agradeço muito estar aqui, exatamente porque já posso aproveitar, fazer essas considerações em termos de aproveitando, de fato, o desenvolvimento com o qual eu compartilho perfeitamente, que foi aqui apresentado pelo professor Manfredo. A minha proposta é tentar exatamente reconstruir, em linhas gerais, essa ideia que foi aqui muito bem, já melhor apresentada, e, acima de tudo, tentar ver como o Schopenhauer poderia dialogar com essa problemática ambiental. O Schopenhauer, como vocês sabem, ele não escreveu propriamente uma ética ambiental, ele não tem isso formulado, mas ele formula uma ética bastante interessante, diferente do cenário moderno e, de certo modo, uma crítica a esse paradigma moderno, na sua reação, acima de tudo, sua reação a Hegel e, sem dúvida, também à ética kantiana e ao modelo de consciência e racionalidade kantiano. E ele acaba, por isso, postulando uma ética da compaixão, e que ela é perfeitamente aplicável, e textualmente ele defende a sua aplicação à questão da proteção e defesa dos animais, né? A minha intenção era tentar, com isso, com essa breve reconstrução que eu vou fazer, e o posicionamento que o Schopenhauer teria em relação a isso, ver de que modo esse mesmo argumento schopenhaueriano poderia e talvez deveria ser aplicado em relação a essas questões ambientais e quais também as dificuldades dessa mesma estrutura. Essa é a proposta. Enfim, né? Vamos lá. Bom, continuando, então, essa reflexão, eu acho que algumas coisas eu vou aproveitar para destacar das coisas que já foram ditas. Me parece muito importante, por exemplo, compreender que a concepção de natureza e a concepção, consequentemente, de desenvolvimento, que são próprias da modernidade, são necessariamente herdeiras dessa concepção
que ela tem ainda as suas origens numa matriz platônico-cristã, mas certamente ela vai ter um desenvolvimento no pensamento cartesiano e kantiano, onde a gente tem uma ideia, sem dúvida, de uma separação entre sujeito e natureza, uma natureza que é tomada como objeto, uma natureza que precisa agora ser objeto de conhecimento e domínio por leis universais invariáveis, tal como o positivismo, por fim, irá formular, né, uma ideia de domínio, de controle. E, bom, qual é a ideia de natureza que surge nesse momento? A natureza ela é pensada como um depósito de recursos para o desenvolvimento, que a racionalidade iria, então, ali, cientificamente conhecer, classificar e retirar, para que possamos otimizar, portanto, as possibilidades do progresso. É fundamental, então, que o progresso agora entendido nesse primeiro momento como um progresso econômico, seja viabilizado pelo exercício da racionalidade técnico-científica, agora aplicada à natureza, vista como um depósito de recursos. Mas não só isso. Nesse primeiro momento, também a natureza ela é vista como um tipo de depósito dos dejetos dessa mesma produção. Mas, veja bem, nesse primeiro momento, um depósito de capacidade, de capacidade absolutamente inesgotável. A ideia era de que, bom, você podia deixar e jogar na natureza tudo que fosse resíduo, refúgio desse progresso, que, bom, essa natureza ia absorver isso muito bem, muito obrigado. Né? Essa perspectiva, ela fez com que não existissem grandes preocupações acerca das consequências do desenvolvimento industrial e as consequências também de degradação ambiental se tornaram progressivamente cada vez mais graves. Elas, na realidade, só se tornam efetivamente um problema na cultura muito recentemente. Mas isso não quer dizer que não existissem discursos, reflexões sobre coisas que hoje nós reconheceríamos como um tipo de ética ambiental na modernidade. É possível, me parece, identificar dois tipos de registro teórico de preocupações referentes à proteção, à conservação ambiental no próprio âmbito da modernidade. Elas têm duas linhas. A primeira ela é iluminista. Né? Bom, qual é o discurso? O discurso é que eu preciso preservar esse depósito de recursos para que esse progresso não termine, ele possa continuar sendo otimizado. Então, já havia preocupações ambientais nesse sentido e já haviam preocupações também na tentativa de criar leis que pudessem preservar as florestas, os bosques, os depósitos de recursos na própria Europa, por exemplo, já no século XVIII, você tinha esse tipo de preocupação. Para quê? Para que você pudesse continuar otimizando o progresso, o desenvolvimento e tudo mais que deveria correr muito bem, obrigado. Né? Então, havia uma preocupação de linha iluminista, que tem suas repercussões interessantemente também aqui no Brasil, de legislações derivadas de uma reflexão ética que pretendia olhar a natureza como algo que deveria ser preservado, porque, bom, precisamos continuar mantendo os nossos recursos sendo ali disponíveis para que o progresso continue e o desenvolvimento caminhe de vento em popa. A outra linha de desenvolvimento, me parece, reflexivo e filosófico, que estaria na base também de algumas concepções éticas e que foram importantes já no âmbito da modernidade, são as tendências de abordagem romântica. Ora, como é que isso aparece? Já havia, naturalmente, no romantismo, e é um tipo de reação a esse pensamento iluminista e esse pensamento hegemônico que se faz presente na modernidade. E, bom, o romantismo via a natureza, né, como um importante lugar de reencontro com alguma natureza fundamental, um reencontro estético, espiritual, edílico, de retorno a algo fundamental e originário que deveríamos preservar, que deveríamos permitir que o homem reencontrasse essa natureza pura, né? Essa natureza intocada. Ora, só para ilustrar, por exemplo, foi esse tipo de discurso romântico, que vai viabilizar a criação dos primeiros parques ecológicos. Por exemplo, um que todo mundo conhece é o Parque de Yellowstone, né? O Parque do Zé Colmeia, né? A gente conhece. O Parque do Zé Colmeia, ele é o quê? Ele é proveniente de uma linha de reflexão romântica que vai fomentar a tentativa de criar parques ecológicos nos Estados Unidos com o objetivo de criar uma natureza intocada, para que o sujeito pudesse sair da cidade e lá encontrar aquela natureza pura, aquela natureza intocada. É claro, como se existisse tal coisa, mas seria esse tipo de perspectiva ética, essa leitura de fundo romântico que vai influenciar uma ideia preservacionista.
né? Uma ideia preservacionista. Vejam bem, existe, claro, uma diferença entre preservacionismo e conservacionismo, né? A preservação tem a ver com alguma coisa que fica isolada, intocada, para onde iríamos nos visitar de uma maneira absolutamente regulada. É interessante que haja um afastamento do homem da natureza, exatamente para que, quando haja esse encontro, a experiência estética, a experiência de reencontro com esse lugar paradisíaco possa, de fato, se revelar, né? Esse modelo, então, fomentou certas produções e consequências, inclusive, legislativas de perspectivas preservacionistas, né? Que hoje são objeto também de crítica, né? O que se quer é uma tentativa de recuperar, né, uma discussão sobre a relação entre homem e ecossistema, né? Natureza, fauna e flora, né? Enfim, mas me parece existirem dois tipos de linhas teóricas que trabalham já na modernidade com perspectivas que poderiam ser reconhecidas como éticas ambientais, né? É algo, pelo menos, algum tipo de preocupação dentro da própria modernidade, seja ela iluminista, seja ela reativa, portanto, de foco romântico. Na realidade, esse problema ambiental ele só aparece para a gente muito mais recentemente, né? Então, quando? Na década de 60, que se começa a ter os primeiros resultados alarmantes acerca do volume do crescimento e das consequências disso. Você tem publicações como A Primavera Silenciosa, que fala das consequências do uso indevido e excessivo de produtos químicos e agrotóxicos nas lavouras e as consequências disso para o ser humano e para a própria natureza. Ali começam a se reunir um grupo de pesquisadores e cientistas de diferentes origens, que depois esse grupo ficou chamado como Clube de Roma, né? E ele publica, no início da década de 70, um relatório que é chamado Limites do Crescimento. Curiosamente, tem exatamente a ver com essa proposta que o senhor lembrou do filósofo romeno, que fala da ideia de você segurar, controlar, retardar esse crescimento. Essa era a ideia original do Clube de Roma. Eles achavam que era necessário um processo de retardar, de parar realmente o desenvolvimento, o que, é claro, não agradou às grandes economias, né? Mas o relatório dos limites do crescimento falava exatamente isso. Não tem como a coisa continuar dessa maneira. Se continuar, a capacidade dentro da sociedade, do planeta, bom, não vai funcionar. Então, esse conceito dos limites do crescimento, eu vou citar a passagem, que é uma passagem desse texto de 72 do Clube de Roma. Ele dizia, esse texto ele previa consequências terríveis para a qualidade de vida e mesmo para a segurança do planeta, caso neste se continuasse a combinar crescimento geométrico da população com a destruição acelerada de recursos naturais. Quer dizer, não tem como você articular crescimento da população, de destruição acelerada de recursos naturais, ou seja, a capacidade de carga não vai dar e o planeta vai acabar. Então, era realmente uma situação alarmante e catastrófica. É interessante que é nesse mesmo ano que você vai ter o quê? A primeira grande conferência internacional sobre o meio ambiente, que se dá em Estocolmo, né? Ali você vai ter a Declaração de Estocolmo, os 23 princípios. O que é interessante dessa citação? Ali você tem princípios que são só ambientais. Todos os 23 princípios falam das questões ligadas à natureza, né? Ora, não é essa a compreensão ainda do desenvolvimento sustentável. Na realidade, o que acontece depois? Em 83, surge o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse programa vai começar, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas cria a Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que vai ser presidida pela norueguesa Gro Brundtland, né, que teve como tarefa elaborar exatamente uma agenda global de mudanças. Isso vai gerar um relatório final, que sai em 87, com o título de O Nosso Futuro Comum. É ali que surge o conceito que hoje nós conhecemos de desenvolvimento sustentável. É 87. É muito recente essa discussão, né? Então, a gente pode perceber como uma discussão se tornou tão importante, mas ela fala de alguma coisa que nos é muito próxima. É lá que nós encontramos essa definição, tão bem lembrada aqui pelo professor Manfredo. O desenvolvimento sustentável seria esse que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Ali você já tem claramente uma ideia de responsabilidade ética, uma ideia de mudança do paradigma da concepção
sujeito racionalidade e natureza, você já tem claramente uma ideia de uma preocupação em relação às futuras gerações e, acima de tudo, não mais uma referência apenas ambiental. Agora, trata-se de discutir uma relação entre sociedade, meio ambiente e economia, ou seja, você tem dimensões que precisam estar necessariamente articuladas, né, o crescimento econômico, as questões sociais, as relações sociais, as preocupações sociais, problemas ligados à pobreza, miséria, exclusão social, grupos menos favorecidos, tudo isso entra nessa agenda para pensar sustentabilidade. Não poderíamos pensar apenas ela como uma preservação do meio ambiente, mas a indissociabilidade dos elementos social, econômico e ambiental aparece claramente formulado nesse texto e depois vai ser amplamente desenvolvido, acima de tudo, na ECO 92, que foi aqui no Brasil, onde se publica a Agenda 21. E aí você tem realmente um projeto de desenvolvimento sustentável para o século XXI. Bom, o que eu queria dizer a partir dessas considerações aqui iniciais? Me parece, qual é o fundamento filosófico, isso as pessoas não sabem, né? Isso tudo que a gente falou aqui são coisas importantes, mas qual é o fundamento filosófico dessa concepção de desenvolvimento sustentável, né? Como é que a gente pode pensar filosoficamente essa concepção e qual é o tipo de o diálogo, talvez, que o Schopenhauer poderia nos oferecer a partir disso, né? É isso que me interessa. Me parece que a grande referência teórica para a formulação desse conceito de desenvolvimento sustentável, tal como ele aparece em 87, me parece ser uma grande influência do Hans Jonas, né? Um filósofo que muita gente não conhece, mas ele vai ser extremamente importante para esse tipo de formulação. Ele já tinha escrito uma filosofia da biologia em 66, uma forte influência do Heidegger, e ele, em 79, quer dizer, no clamor dessa discussão, ele escreve o princípio de responsabilidade, né? Lá ele vai falar de uma ética do futuro. Ele vai falar que essa ética do futuro tem algumas características importantes e, curiosamente, o que a gente vai ouvir no relatório final de 87 já estava escrito no Hans Jonas e ele já tinha desenvolvido basicamente as mesmas ideias, né? Lá, no Hans Jonas, a gente encontra, por exemplo, né, ele diz que, em relação a essa ética do futuro, uma ética que deveria preocupar, né, pela qual nós deveríamos nos preocupar com as consequências das nossas ações, seria importante que, a partir dos grandes diagnósticos científicos, nós pudéssemos, ele diz, 3 coisas são fundamentais: visualizar os efeitos a longo prazo das consequências das nossas ações a partir dos grandes diagnósticos oferecidos pelos cientistas, mobilizar o sentimento adequado a isso, ou seja, ele fala de uma heurística do medo, a gente deveria antever essas consequências, deveria ter clamor, ter um medo diante dessas possíveis consequências, ser afetado, ele formula, pela salvação ou desgraça das futuras gerações, né? Vou citar uma passagem do princípio de responsabilidade. Diz assim: no que se refere à dedução ética a partir de direitos e deveres, ela poderia ser anunciada assim: já que, de qualquer modo, haverá futuramente homens, e sua existência, que terá sido independente de sua vontade, lhes dará o direito de nos acusar, seus antecessores, de sermos a causa de sua infelicidade, caso estivermos arruinando o mundo ou a constituição humana com uma ação descuidada ou imprudente. Quer dizer, somos capazes de pensar, em termos das futuras gerações, a responsabilidade diante de uma ética do futuro e uma ética que precisa não ser só antropocêntrica, mas discutir a nossa relação com a natureza. Somos capazes de colocar a natureza em pauta. Isso é a discussão do Hans Jonas em 79, né? Então, ele está dizendo que também há um direito à vida e um direito à natureza, e é fundamental que a gente se pergunte sobre como é que essas gerações futuras se manteriam, muito parecido com o que a gente vai ver no conceito que nós todos conhecemos, publicado já aí bem depois, quase uma década depois, no nosso Futuro Comum, em 87. Né? Então, o Hans Jonas, eu acho que ele lança bases dessa discussão, e aí eu colocaria a minha questão sobre isso, e diria como é que o Schopenhauer iria dialogar com essa discussão. É essa a minha ideia, né? Bom, qual é o problema que eu vejo nessa formulação toda? Se a nossa preocupação é uma preocupação com as futuras gerações, se
a nossa preocupação é a manutenção da qualidade de vida, a possibilidade de recurso e desenvolvimento em relação ao futuro, me parece inegável que estejamos aqui articulando um princípio consequencialista, um princípio que, sem dúvida, nos remete a fontes utilitaristas, como nós poderíamos pensar de uma tentativa de maximização do bem-estar coletivo em termos de um cálculo que pudesse pensar a manutenção da qualidade de vida para as futuras gerações. É claro que isso gera um problema. Qual é o problema filosófico? Mas, então, a natureza é meio? Quer dizer, eu não estou preocupado, efetivamente, com a natureza, eu estaria preocupado com ela apenas como um meio para que nós, seres humanos, continuássemos vivendo por aqui. É um tipo de problema que foi muito bem apresentado aqui, a dificuldade disso que o professor Manfredo apresentou. Quer dizer, esse tipo de desenvolvimento sustentável, ele gera esse tipo de dificuldade. Como é que a gente faz essa equação? Será que a gente só está preocupado com manter o desenvolvimento? Não seria melhor, como ele bem lembrou, pensar na origem lá dos limites do crescimento, de pensar um retardo, uma regressão desse limite do crescimento? Como é que a gente lida com modelos que possam, filosoficamente, escapar a essa estrutura ainda moderna, essa estrutura ainda dentro do paradigma moderno? E o professor lembrou que há, por exemplo, hipóteses que procuram, me parece, inclusive, que tem uma certa origem um pouco mais mística ou oriental, de uma natureza como sistema, como uma natureza pura. Mesmo Lovelock vai falar coisas bastante místicas em relação... Tem uma referência meio oriental de uma natureza como uma Gaia, assim, né? Uma coisa pura, integrada, organismos vivos. Lovelock vai trabalhar com essa ideia e parece ter uma matriz meio religiosa, né? Meio esotérica, e etc. E tal. A minha pergunta é, como é que o Schopenhauer poderia entrar nessa discussão sem cair no paradigma moderno, sem ter uma solução utilitarista e sem precisar reintroduzir elementos de sacralização da natureza que, me parecem, não podem prescindir de um tipo de religiosidade ou argumento religioso por trás disso tudo? Quer dizer, falar dessas coisas, a natureza é um organismo vivo, quer dizer, como é que a gente... Eu acho que tem... Tudo bem, a gente pode trabalhar com essa ideia, mas tem um elemento meio religioso, meio místico nessa história. O Schopenhauer não faz isso. E eu não sei se vai dar tempo, mas a ideia agora seria falar sobre isso, né? Bom, a perspectiva do Schopenhauer, então, nessa discussão, eu acho que eu tenho, o quê, umas 20 minutos? 15. Não, 15 minutos dá. Bom, o Schopenhauer, ele, como eu havia adiantado, ele propõe uma ética da compaixão. Essa ética da compaixão tem diretamente a ver com a sua fundamentação, né, a sua compreensão de uma metafísica imanente da natureza. Como é que isso funciona, né? Quer dizer, o Schopenhauer parte de um registro kantiano. Ele pensa que, por um lado, o mundo é o que nós pensamos, o que nós podemos representar através de uma estrutura do conhecimento, uma estrutura que, diferentemente de Kant, ele resume a 4 princípios gerais, a estrutura representacional pela qual nós conseguimos descrever e classificar objetos. A sua grande novidade é a introdução de um outro elemento, que é o elemento da vontade. Ora, ele diz que, a partir de uma experiência do corpo, uma experiência, portanto, do sentir e do viver e do sofrer do corpo, seria possível perceber o outro lado do mundo. Esse outro lado do mundo, para ele, é o movimento que ele faz no livro 2, do Mundo como Vontade de Representação, ele procura estender a toda a natureza. Ele diz, bom, não sou apenas eu que sinto, que sofro e que me movimento por essa força que eu chamo de vontade. Também outros seres humanos sentem e sofrem, e também ele faz esse movimento de transposição, é o chamado argumento analógico, onde ele, por analogia, vai transpondo essa interpretação de que todos os fenômenos vistos objetivamente na representação são, no fundo, em essência, vontade. Vontade é o nome que ele dá para essa força, para esse princípio geral que a tudo anima, uma vida ou vontade de vida que estaria presente em todas as formas da natureza. Todas as formas significam todos os reinos. Então, é claro que, embora a gente perceba muito mais claramente a manifestação da vontade na condição humana, ela estaria também perfeitamente presente nos animais. E aí ele já formula claramente uma ética em relação aos animais e, em seguida, ele desenvolve mostrando também que a natureza vegetal, o reino vegetal e também as formas materiais, um universo inorgânico, poderia ser visto como o termo do Schopenhauer, uma objetivação da vontade, né? A vontade tomada agora como objeto. Essa vida, essa vontade de vida agora tornada objeto, em diferentes graus de objetivação. Reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano, ou seja, tudo é vida, tudo é vontade. Ora, a partir disso, ele nos sugere
que seria possível uma percepção diferenciada disso, e aí é a retomada desse assunto no livro 4 do Mundo como Vontade de Representação, e ele chama a atenção de que, num primeiro momento, nós percebemos as pessoas e os objetos distantes de nós mesmos, portanto, como coisas ou pessoas diferentes. Mas isso é porque somos ainda tomados pelo chamado princípio de individuação, pela distância, o que ele chama também de véu de Maia. Isso nos separaria dos sujeitos de outros sujeitos. Ele acha que, na medida em que podemos superar esse princípio de individuação, podemos perceber o outro como a nós mesmos e podemos nos identificar com a vontade que ali se manifesta como outro, mas que é a mesma vontade que é a essência do mundo. Essa identificação do outro como vontade poderia fazer surgir um sentimento, no primeiro lugar, de respeito, num outro momento de justiça, talvez, então, finalmente, de compaixão. A compaixão seria, para Schopenhauer, o fundamento da moral, né? Não compaixão como piedade, mas compaixão como um compartilhar desse viver e desse sofrer, alguma coisa que participaria do reconhecer no ser de qualquer outro o mesmo ser que há em mim. E disso surgiria uma experiência de compaixão. Ele acha que ali se repousaria o fundamento de toda a moralidade. Bom, isso é uma coisa que, em geral, nós sabemos sobre o Schopenhauer. Ele entenderia que isso se aplicaria aos animais, porque os animais também são seres volitivos, também sentem e também sofrem. Bom, mas isso não deveria também se aplicar ao reino vegetal, embora o próprio Schopenhauer não tenha desenvolvido? Eu acho que é aí a pergunta que a gente faz. É claro que Schopenhauer escreve isso em 1819, na primeira edição do Mundo como Vontade de Representação, né? E está muito antes da discussão que nos aflige tanto na contemporaneidade, como eu tentei mostrar aqui na primeira parte. Será que, se nós retomarmos a filosofia schopenhaueriana, não poderíamos, então, aplicar esses mesmos critérios a esse reino vegetal e, portanto, pelo fato de que há vida, há vontade, há sofrimento, deveríamos, então, aplicar uma ética também ao meio ambiente, pelos argumentos de Schopenhauer? E aí sim, tem... bom, a natureza tem valor em si. Se isso for possível, ela não é meio. Não é porque eu quero salvar as gerações futuras, é porque há vida e há sofrimento e a preservação, portanto, desse sistema, né, e da natureza nos seus diferentes graus de objetivação. Ora, o Schopenhauer diz, e aí eu separei aqui algumas passagens para discutir com vocês sobre isso. Ele, por exemplo, diz, em relação à questão do sofrimento, ele diz assim, isso é do Mundo como Vontade de Representação, parágrafo 56. E aqui eu também vou fazer a minha objeção a esse mesmo argumento que eu formulei. Ele tem, na realidade, basicamente duas dificuldades. E a primeira é a que eu vou apresentar agora. Bom, o Schopenhauer diz, né, e a citação diz assim: há muito reconhecemos esse esforço da vontade constitutivo do núcleo, do em si de toda coisa, como aquilo que em nós mesmos se chama vontade, e se manifesta de maneira distinta à luz da plena consciência. Nomeamos sofrimento sua travação, por um obstáculo, posto entre ela e seu fim passageiro. Ao contrário, chamamos satisfação, bem-estar, felicidade, o alcançamento do fim. Podemos também transferir tais denominações, vejam bem, podemos também transferir tais denominações aos fenômenos de graus mais débeis, porém idênticos em essência, do mundo destituído de conhecimento. Vemo-nos, assim, envoltos em constante sofrimento, sem felicidade duradoura. Então, ainda que com uma certa distância, seria possível, segundo essa passagem, por exemplo, aplicar esse mesmo raciocínio aos fenômenos mais débeis da manifestação da vontade, como o reino animal e o reino vegetal. Porém, por outro lado, existem duas passagens, apenas duas passagens que eu encontrei na obra inteira do Schopenhauer, onde ele fala uma coisa que talvez possa, então, ser algum tipo de objeção a esse mesmo argumento aqui que eu apresento. Ou, então, a gente teria que problematizar a passagem que o Schopenhauer cita sobre isso. Tem duas passagens, uma se encontra no Mundo como Vontade de Representação, parágrafo 56, e a outra se encontra em Parergue e Paralipômena, volume 2, no parágrafo 154. No Mundo como Vontade de Representação, quando ele vai se referir ao mundo vegetal, ele diz o seguinte, eu cito: em realidade, à medida que o fenômeno da vontade se torna cada vez mais perfeito, o sofrimento se torna cada vez mais manifesto.
Ele acha que, por exemplo, no homem, o grau de sofrimento é muito maior do que nos animais, pelo fato de você ter uma consciência representacional, ter perspectiva de passado, de futuro, imaginação, desejo, uma série de coisas, e ele acha, inclusive, que quanto mais a genialidade, mais sensível se torna o homem, e, portanto, mais sofrimento. Ok, até aí. Mas olha o que ele diz em seguida, na mesma passagem. Na planta, ainda não há sensibilidade alguma, portanto, nenhuma dor. Olha que curioso, né? Quer dizer, apesar dele aplicar, por um lado, a ideia de que, mesmo no mundo inorgânico e mesmo no mundo vegetal, é vontade, é vida, tem esforço e tem sofrimento, ele, por outro lado, diz, por um argumento que me parece ser do sistema nervoso, que é para ele o critério que ele usa para análise de dor, ele diz, bom, mas a planta não tem dor. Né? No animal tem, nos animais mais complexos muito mais, e nos homens certamente muito mais. É curioso isso, talvez a gente pudesse dizer que fosse o caso de problematizar essa passagem. Mas ele diz, na planta não há sensibilidade alguma, portanto, nenhum dor. Um certo grau bem baixo de sofrimento encontra-se nos animais menos completos, como os infusórios e radiados. Mesmo nos insetos, a capacidade de sentir e sofrer ainda é limitada. Só com o sistema nervoso completo dos vertebrados é que a referida capacidade aparece em grau elevado e, cada vez mais, quanto mais a inteligência se desenvolve. Então, é claro, ele acha que, proporcionalmente à intensidade da dor, deveríamos ter preocupações éticas ligadas à compaixão com mais cuidado. Faria sentido, portanto, preservar muito mais animais vertebrados do que os insetos. E aí, é claro, haveria uma dificuldade em relação à questão da preservação com a natureza, né? A outra passagem que eu me referi, para Ergue Paralipômena, volume 2, 154, ele diz assim, por isso a dor física é condicionada pelos nervos e sua ligação com o cérebro, por meio da qual o ferimento de um membro não é sentido quando os nervos não o conduzem ao cérebro, etc., etc. Que a dor espiritual seja condicionada pelo conhecimento, compreende-se por si só. Que cresça conforme o grau pode ser facilmente verificado. Aí, depois ele vem a passagem, é assim um outro momento em que ele fala a mesma coisa. Consequentemente, não apenas o inorgânico, mas também a planta não é capaz de dor. Novamente, ele fala a mesma coisa. São as duas passagens que ele fala sobre isso. Por mais obstáculos que a vontade sofra em ambos. Por outro lado, todo animal, mesmo um infusório, sofre dor, pois o conhecimento, por mais incompleto que seja, é o verdadeiro caráter da animalidade, etc., etc. Então, me parece que ele está extremamente preocupado em defender e fundamentar uma coisa que, naquela época, ele estava sendo extremamente original, que é uma ética em relação aos animais. Talvez por isso ele marque o tempo todo a importância de defender os animais e não tenha estendido isso a também a questão da preservação da vida natural, né? A gente sabe que os dois primeiros argumentos que a gente tem sobre ética em relação aos animais são do Bentham e do Schopenhauer, eles são mais ou menos do mesmo período, né? Curiosamente, o Schopenhauer aqui utiliza um argumento diferente do argumento utilitarista. Haveria a importância do valor em si em relação à natureza, se for possível pensá-la como algo que deveria ser preservado em termos dessa compaixão pela vontade de vida que há em tudo, em diferentes graus de objetivação. Muito mais preocupação com a compaixão em relação aos homens e aos animais, mas certamente haveria valor em si também, possivelmente, para a natureza, com exceção dessas duas objeções que a gente teria que pensar de que qual o lugar que a gente teria que dar para essa compreensão de que a planta não sente dor. É uma possível objeção. Para terminar, porque daqui a pouco o meu amigo Gustavo gentilmente vai me expulsar daqui, né? Existe uma segunda dificuldade, que é a dificuldade que é implícita à obra do Schopenhauer, né? A gente sabe que o Schopenhauer não tem uma ética prescritiva, né? Isso é um equívoco completo de interpretação da obra do Schopenhauer, feita por algumas pessoas, apressadamente leem a obra do Schopenhauer. Schopenhauer jamais recomendou prescritivamente, como um dever, que alguém tivesse compaixão ou qualquer coisa nesse sentido, muito menos o ascetismo. Isso é um absoluto equívoco, né? Na verdade, o Schopenhauer faz um diagnóstico da natureza e tenta nos mostrar efetivamente como há significado moral no mundo e que, na experiência da compaixão, se revelaria o fundamento de toda a moralidade, pelo fato de que haveria uma identidade fundamental com tudo que sente e sofre, e esse seria a melhor maneira de reconhecer essa experiência da compaixão. Não caberia um dever, como Kant sugere, porque não há razão que determine isso, quanto menos livre-arbítrio, né? Bom,
Nesse caso, a gente poderia dizer também que essa compaixão que ele se refere aqui, ela não é prescritiva, ela apenas descreve um fenômeno moral e poderia ser aplicado não só aos animais, como também à natureza, possivelmente por esse argumento que aqui apresento, com as dificuldades que eu também propus colocar. Como é que a gente resolve essa dificuldade? Um outro caminho para isso é dizer o seguinte, ok, mas o próprio Schopenhauer também mostra uma outra perspectiva que se encontra na discussão do parágrafo 55 do Mundo como Vontade de Representação e no subsequente desenvolvimento disso, nos aforismos para a sabedoria de vida. Lá ele fala de uma perspectiva, de um exercício de uma liberdade, de encontrar a melhor maneira de viver, enfrentando as contingências e dificuldades daquilo que eu sou, ou seja, o exercício da liberdade de ser o que se é, um exercício da liberdade de encontrar a melhor maneira de enfrentar o mal de viver e as circunstâncias nas quais nos encontramos. É uma eudemonologia, ou seja, uma tentativa de orientação para uma vida menos infeliz. E lá ele fala de uma pedagogia da compaixão possível, por exemplo. Ali talvez a gente pudesse educar as pessoas para o aclaramento da consciência, para fomentar ações que favorecessem a compaixão, e aí, nesse caso, a gente poderia também pensar alguma coisa de uma orientação, não como um princípio ético-metafísico, mas como um princípio de orientação para uma melhor qualidade de vida. Por fim, se a gente trabalhar nesse sentido, pensando o exercício dessa liberdade, que nos resta no Schopenhauer, como eu costumo formular, uma liberdade de aprender a lidar com aquilo que se é, com as possibilidades de vida que nós somos, com as condições que nos foram dadas, aprender a lidar, portanto, com a contingência do mundo que nos é dado. Isso implica perceber as condições sociais, econômicas e ambientais, perceber aquilo que nós somos e nossas possibilidades de vida. Talvez possamos aprender a lidar melhor com nós mesmos, com os outros, com os animais e com a natureza. Mas isso não pode ser nem pensado pelo paradigma kantiano do dever, nem muito menos por um modelo que pensasse apenas utilitaristicamente cálculos que pudessem favorecer a humanidade. Me parece que precisaria enfrentar a dificuldade de recolocar a pergunta sobre qual é a melhor maneira de sermos nós mesmos e encontrarmos uma forma de vivermos de uma maneira, como Schopenhauer diria, menos infeliz, fomentando as melhores possibilidades de felicidade que nos couberem, enfrentando, portanto, a dificuldade de viver nesse mundo que é trágico, nesse mundo que não tem, que tem sofrimento, que tem dor, que tem miséria, que tem fome, que tem questões ambientais, mas ainda é o nosso mundo e ainda é a nossa própria possibilidade de vida e a única que temos, porque só existe essa mesma possibilidade de enfrentamento do exercício da liberdade de viver. Muito obrigado.